Tânia Morales, jornalista, âncora da Rede CBN, aqui comigo para um bate-papo. A você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. E se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se no canal. E se você já está inscrito, deixe o seu like. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Camuaso II. Tânia Morales, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, batermos um papo agradável. Camuaso, eu que agradeço. Obrigada, viu? Que alegria. Vamos lá, vamos ver o que você quer saber de mim. Maravilha. Estás bem de saúde? Tá, graças a Deus. E você tá bem? Estou bem também, graças a Deus. Família, tudo bem por aí, né? Tudo. Talvez chegaste a ver o meu canal, não? Vi. Muito legal, hein? Você é um guerreiro, hein? Atrás das coisas, legal. Se inscreveu? Vou até conferir. Às vezes a gente vê as coisas e se esquece de inscrever. Vou ver lá se me inscrevi. Vou me inscrever. Certamente temos muitos telespectadores, assim como eu, deficientes visuais, baixa visão ou cegos. Então eu vou fazer uma breve descrição de como eu estou. Eu estou numa camisa verde e um verde claro, um blazer que aparece na tela como cinza. Estou com cabelos curtos, parados, óculos escuros. A minha atrás, uma parede branca. Tânia Morales, por favor, faça uma breve descrição de como você aparece na câmera. Eu estou com uma camiseta bordô, sabe aquela cor de bull quando chove assim, uma coisa meio vinho. Estou com o cabelo solto, estou com os meus óculos, estou na minha casa, sentada aqui numa poltroninha de leitura num cantinho. Estou aqui confortável. Obrigado pela descrição, Tânia. Nesses últimos dias, você tem apresentado muitas histórias de ouvintes que contam, na verdade, suas histórias com a CBN numa fase em que a rádio completa 30 anos. Agora eu quero saber de você, qual é a sua história com a CBN? Falando sobre a sua experiência no rádio. Nossa, Camuaso, a minha história é uma vida. Olha, em dezembro desse ano, eu vou completar 28 anos lá. Parabéns. Cheguei lá, era uma menina. Obrigada. Eu cheguei lá, eu era uma menina. 91 então, mesmo, quando começou? 93. 93, 2 anos depois. Mas eu peguei assim, claro, não peguei a fundação, mas eu peguei tantas fases, são tantas histórias, né? Porque a gente se transforma também, a gente muda e a gente continua no mesmo veículo, mas o veículo também muda, o rádio mudou muito, né? Então, nossa, tantas pessoas. O rádio mudou demais. E eu acompanhei tudo isso. Lembranças de histórias, de gafes, de reportagens, aflição, né? Porque essa coisa de estar ao vivo também dá um frio na barriga, aprendizado, muita coisa. Vem assim na tua mente um fato, em si, bizarro ou não, que tenhas vivenciado, você falou de gafes e tudo mais. Sim. Alguma narrativa assim que você passou nesses 28 anos? De gafe? Gafe eu fazia muito no começo, mas aí não eu no ar. Eu jogava os outros na fogueira. Quando eu fazia a produção, assistência de produção, ligar para o entrevistado que não era o entrevistado. Por exemplo, eu me lembro de uma, eu não lembro se já era na época da internet ou da lista telefônica, mas eu liguei para um homônimo, né? Pediram para falar com um escritor X, eu liguei para uma pessoa que tinha o mesmo nome que a pessoa. Falei, fulano, aqui da Rádio CBN, você dá uma entrevista pra gente? A pessoa falou, dou, né? A pessoa não entendeu nada, falou, bom, a CBN quer falar comigo, vamos lá. Aí pôs no ar, aí o apresentador, estamos aqui com o escritor, não sei o que dele, olha, eu tenho o mesmo nome do escritor, mas eu não sou o escritor. Mas já no ar. Já no ar, eu fiz muito disso. A gente, quando está começando, vai dando cabeçada e até aprender, né? Falar, meu Deus, como eu fiz isso. Faz parte do aprendizado, né? Essas coisas só acontecem no mundo dos vivos. Ainda bem. Ainda bem, né? E a gente vai aprendendo e depois ri, na hora leva bronca, acha que vai perder o emprego e se sente a pior pessoa do mundo. Aí depois você ri, depois entra pro anedotário, né? Então... das histórias do rádio. Tem muitos. Tem uma gravação, tem um arquivo, antes era uma fita, né? Agora é um arquivo.
Aquilo vale ouro, Camuasa. Ali são só os erros. Está tudo lá registrado. Só os erros, só as mancadas, sabe? Aí é. Está tudo registrado. Quem tiver acesso àquilo ali, os Olha operadores só. que vão cultivando. Aí se alguém dá uma bancada no ar, eles pegam, separam e jogam lá para ver se arquivão. Tem muita coisa engraçada. E depois, tem algum filme mesmo só para se divertir? Quem sabe um dia, né? A gente publique o lado B das histórias. Você é daquelas pessoas que, quando criança, brincava com as amigas de repórter, pegava não sei o quê e fazia de microfone e tal. É isso mesmo, isso mesmo. Exatamente. A minha vizinha, Karen, ela também queria ser jornalista e a gente brincava de ser repórter. E exatamente isso, microfone, aí narrava, aí depois era a vez dela de narrar, e era isso, e aí eu queria ser repórter. Mas, em princípio, eu não tinha muita noção do rádio, né? A gente já pensa em televisão e tal. Aí fui fazer faculdade, e lá na faculdade eu vi que o rádio era muito interessante. E fui atrás de arrumar trabalho no rádio. E logo consegui, né? Que eu entrei na CBN bem novinha. E, nossa, vou dizer, eu acho tão lindo, porque o som sem a imagem, hoje em dia tem vídeo e tal, mas ainda prevalece o som, a voz, né? A voz é uma coisa muito potente, né, Camuasa? Você que não enxerga, você tem mais essa percepção ainda do que eu. A voz é muito potente, né? Ela transmite muita coisa. E eu acho isso lindo no rádio, você transmitir pela voz, você se expressar exclusivamente pela voz. Acho isso lindo. Eu estou fazendo mestrado justamente em fono para estudar um pouco essa coisa da voz. Maravilha, essa é a Tânia Morales, jornalista e âncora do CBN Total. Você já apresentou a revista CBN? Eu comecei a te ouvir precisamente na revista CBN. Você também fazia show da notícia aos fins de semana. Isso. E, além de tudo isso, é premiada, né? Várias vezes premiada. Venceu o prêmio Mude um Destino em 2007, prêmio Caixa de Jornalismo em 2006, finalista do prêmio Ayrton Senna 2006 também. Muitas conquistas, né, Tânia? E aí como repórter, que é muito legal, né? Você Tudo ser como repórter. fazer grandes reportagens, assim... Porque aí você tem que ficar cavando um espaço, né? Porque o rádio é muito do dia a dia ali. Então, eu fiz essas reportagens em paralelo com a cobertura do dia a dia. Mas foram assim, mas valeu muito a pena, porque foi um trabalho dobrado, mas essas matérias especiais, grandes, de fôlego, elas ficam, né? De alguma forma, pelo menos você tem um reconhecimento de um prêmio, é algo mais perene, assim. Mas valeu muito a pena, porque foi um trabalho dobrado, mas essas matérias especiais, grandes, de fôlego, elas ficam, né? De alguma forma, pelo menos você tem um reconhecimento de um prêmio, é algo mais perene, assim. E aprendi tanto com elas, sabe? Essa da adoção, que é do Mude um Destino, era sobre a adoção de crianças, né? E aí você sai na sua cabeça com uma ideia, que eu falei, vamos fazer uma pauta para estimular as pessoas a adotarem crianças. Muito bem. Aí você começa a ver em profundidade a situação, aí você fala, nossa, peraí, eu vou ter que mudar essa pauta. E aí você começa a ver, você fala, mas tem muita mãe que perde seus filhos, não porque é uma irresponsável, mas porque tem uma situação de pobreza, porque tem uma vulnerabilidade. E aí o Estado vai lá e tira o filho dela. Então, será que não era melhor a gente olhar para essa mãe, para que ela não perdesse o filho? Aí você vai, na medida que você vai investigando e se aprofundando no tema, você vai mudando a sua pauta, né? Esse é o grande lance de fazer uma reportagem. Em vez de você já ir com uma ideia pré-estabelecida, vai lá e faz o que você já imaginava que ia ser, e pronto. Não, você vai aprendendo na medida que você faz. É muito legal. Né? Exatamente. Buscando conhecimento, se surpreendendo no meio daquilo tudo, né? Que até é desconfortável, né? Porque agora você fala, vamos, mas e agora como é que eu vou lidar com isso? Minha pauta foi toda para o chão. Vamos reformular. Mas é bom, e isso tem que ser na vida, né, Camuasa? E é meio inevitável a gente partir de algum preconceito, né? No sentido de que a gente tem alguma ideia pré-estabelecida. Mas na medida em que a gente se depara com a realidade, a gente está aberto para flexibilizar aquela ideia que a gente tem, sempre, em qualquer contexto, né? Esse é o desafio, acho que, da vida mesmo,
sempre, até a gente ficar velhinho, sempre. Exatamente. Então, Tânia, eu gostaria de explorar um pouco mais essa questão da magia do rádio. O rádio que continua a ganhar até hoje dos outros veículos pelo imediatismo. Isso por mais agilidades que outras mídias também tenham e que as novas tecnologias proporcionam. Mas o locutor de rádio, o radialista, sempre esteve mais próximo das pessoas. Antes por telefone, depois pela internet. Aquele ouvinte que estava conectado e ao mesmo tempo, em simultâneo, acompanhado do seu tradicional rádio. Então sempre houve essa interação, hoje modernizado pelas tecnologias, seja pela internet ou pelo rádio receptor, pelo celular também, abrange todos os públicos, A, B, C, várias classes. O rádio nunca sai de moda. Isso faz você ser mais amante do rádio? É porque é muito legal. Você tá no ar e você tá ali recebendo o retorno imediato. Ainda que seja para te criticar. Tem gente que vai lá e tem gosto para te criticar. Crítica também é crescimento também, né? É um olhar atento. Né? Exato, a menos que seja discurso de ódio, mas também é. E eu acho muito legal, porque no começo era mais difícil, né, a interatividade, não tinha internet, era uma coisa mais remota, as pessoas mandavam fax, quem tinha acesso a fax, essas coisas. Aí com a internet, ainda mais agora, com transmissão de YouTube, não sei o que, é imediato. E eu acho tão importante, assim, é um motor, sabe, pra gente ali. Tipo, nossa, não é que tem gente mesmo que tá ouvindo, não é que tem gente mesmo ali. Você sente a temperatura também, se tá chato, se já deu aquele assunto. E também você conversa com o ouvinte, isso é muito legal. Você está fazendo uma entrevista, por exemplo, o ouvinte manda uma pergunta, você incorpora a pergunta do ouvinte, se você achar que está cabendo ali no contexto. Uma notícia, aí alguém comenta alguma coisa, você fala com a pessoa. Você transmite o teu programa pelo YouTube, Globoplay. No Twitter, no YouTube, no site da rádio, esses canais da rádio. Mas ainda é rádio, não é televisão. E é rádio. É isso que eu ia falar, é rádio. Exato, não é... É diferente, por exemplo, tem a PAN, por exemplo. Ela aderiu à televisão, então ela tem uma preocupação com a imagem muito grande. A gente não, a ideia é outra na CBN. A ideia é continuar sendo rádio, mas tem alguém espiando ali, sabe? Mas a gente continua sendo rádio, não tem uma coisa de... Até porque a rádio tem a sua narrativa própria e a caracteriza. Exato. Porque se a gente começar a ficar preso, não, só pode falar isso se tiver uma imagem que corresponda. Mas não é rádio, né? Rádio é imaginação, né, Camosa? Rádio é você com a palavra, com o som da sua voz, fazer a outra pessoa imaginar, viajar. É muito mais rico. Os recursos exclusivamente da voz sem a imagem é tudo muito mais abrangente. Antigamente em Angola, sabe que o locutor de rádio, ele era proibido terminantemente de dar uma entrevista num canal de televisão, porque entendia-se que ia perder a graça, ia perder a essência, a magia. Então o locutor de rádio, ele não podia dar uma entrevista na TV, para não aparecer mesmo. Para não aparecer. Mas isso antes de internet, né? Sim, ou ainda hoje? Isso, antes da internet, exatamente. É um mistério. É que hoje não tem mais mistério, né? Mas hoje, lá em Angola, deve ter mudado isso, né? Claro, sim. Você também se surpreendeu, Tânia Morales, no paradigma do fica em casa, né? Quando a pandemia ainda estava em alta, muita gente começou a pensar que a audiência do rádio ia cair. Por quê? Porque devido o fica em casa mesmo, porque ouve-se muito rádio no carro, no trânsito, enfim, as pessoas estão muito conectadas. Nos seus veículos. Alguns pensam, acho que a audiência vai diminuir, como é que nós vamos fazer? Os motoristas estão quase parados. E surpreendeu pela positiva, porque a audiência cresceu, alavancou inclusivamente a credibilidade nesse veículo. Você teve essa mesma percepção? É impressionante, né? Você falou tudo. Porque seria natural, como as pessoas não estão saindo de casa, que a audiência caísse, porque é muito do carro mesmo, as pessoas ouvindo no carro, no transporte, então, enquanto estão se deslocando. E foi o contrário, né? Aumentou a audiência. E aí a gente fica pensando que interessante, né? Porque de alguma forma também o rádio é uma companhia. Foi um momento de muita solidão para todo mundo, de isolamento, né? Para quem respeitou as normas, né? Mas de uma forma geral, porque mesmo quem não respeitou, as outras pessoas estavam respeitando, então foi um momento de trauma mesmo social para todo mundo. E o rádio é uma companhia.
Eu acho que isso explica o fato de ter aumentado a audiência do rádio nesse período. E as pessoas também podiam estar cada vez mais informadas sobre o vírus, sobre as medidas de proteção. Buscavam mais informação mais rápida e ágil através do rádio. Isso que eu ia falar isso também. E a necessidade de saber o que estava acontecendo. O rádio era uma janela para o mundo, né, de alguma forma. Também os outros veículos, mas o rádio de uma programação de notícia 24 horas, podia você estar ali, né, abastecido, você está fazendo as coisas, lavando uma louça, você está ouvindo, você está se informando. Então foi bem interessante mesmo ver que aumentou a audiência e, portanto, mudou o padrão de como as pessoas consomem o rádio, né? Ou pelo menos de como a gente imaginava que as pessoas consumiam o rádio, que era majoritariamente no carro, de um lado para o outro. E depois, na pandemia, não foi mais, foi dentro de casa. E com as novas tecnologias, né, com imagem, interagindo mais, eu também notei que a interação aumentou nos momentos em que a pandemia estava mais forte. As pessoas precisavam falar, as pessoas precisavam se expressar, xingar também. Meu Deus, quanto ódio, Camões, meu Deus. Exatamente. Mas, por outro lado, também muita solidariedade, né? Então, a gente teve esses dois lados mais extremos na pandemia, muita solidariedade, muita empatia e muito ódio, muita agressividade. É normal, né? Kevin Robert, um executivo de marketing, ele disse que se você der para um consumidor somente aquilo que ele pede, onde aparecer alguém que oferece algo que ele não conhecia, mas pelo qual vai se apaixonar imediatamente. Dessa perspectiva, eu pergunto-lhe, como jornalista, como se diferenciar em meio a tanta gente fazendo a mesma coisa? Como se destacar no meio da multidão, Tânia, como ser diferente? Camões, eu não sei se eu consigo, mas eu acho que é uma coisa que você faz também, que é a gente ter autenticidade, sabe? Porque se a gente observar no rádio, na TV, qualquer veículo, a padronização, as pessoas falam, esse receituário dá certo, então se eu fizer igual, eu tenho um lugar ao sol. Ok, faz um sentido, você tem um lugar, mas você vai ser só mais um. Se você ousar imprimir uma característica mais pessoal, sua, você corre um risco de ser rejeitado, porque você vai ficar um pouco diferente daquela padronização. Mas, por outro lado, você vai ter uma característica que é sua, você vai ser um indivíduo no meio de algo que é muito igual, né? Às vezes eu vejo as pessoas que começam bem e tal, aí quando você vê já entrou no formatão, sabe? Já tá ali falando o texto daquele jeito que qualquer outro faria igual, sabe? É uma grande armadilha, porque também você fica ouvindo e o seu ouvido vai se acostumando com aquela melodia de fala, e quando você vê também, você mesmo pode estar caindo nessa armadilha. E eu pago ainda, eu acho que eu pago ainda um preço por não seguir exatamente um padrão, sabe? Porque no jornalismo, você tem que imprimir um padrão assim de voz mais grave, mais séria, mais... Mas isso já caiu, esse paradigma da voz impostada, enfim, já caiu, né? Sim. Não, nesse nível muito, muito sim. Mas, de qualquer forma, tem a coisa do peso da voz. Se você observar, ainda que não seja uma voz impostada e tal, tem uma coisa da seriedade, que é normal, mas dependendo do que você está fazendo. Então, aí é que tá. Aí você tem que saber a hora que você vai ser sério, mas também você tem que se permitir flexibilizar um pouco isso, dosar, arriscar um pouco, para você ter uma marca, em vez de só naquela batida séria. Tem muita gente que vai só na batida séria, e passa neutro, porque ninguém identifica o indivíduo ali, uma pessoa, né? A pessoa, ela tá nessas oscilações e tal. Mas só que às vezes também você corre um risco. E eu digo que eu paguei um preço porque eu estou na rádio há 28 anos, né? Então, quando eu comecei, a minha voz, a minha fala, sabe? Eu falo meio rindo, assim, meio sorrindo, né? Uhum. No jornalismo não é um negócio muito bem visto. Sabe? Eu já ouvi muito, nossa, você é muito meiga para o jornalismo, você é muito delicada, o jornalismo exige uma força, já ouvi muito isso, eu dizia, mas eu... eu já tenho... Na academia, na escola, na faculdade? Não, na chefia mesmo, sabe? Sim. Na luta mesmo por um espaço, sabe? Eu quero ser apresentadora. Não, a sua voz é muito... Você é muito simpatiquinha, não pode. Você é muito fofa, não pode. Hoje tem espaço, sabe? Para uma apresentadora mais com esse meu perfil. Mas antes era uma coisa assim, não. Então você não mudou.
Eu não mudei, mas olha, vou dizer, eu tentei. E eu me lembro que eu fazia o Revista. Eu me lembro que eu já fazia o Revista, que era um programa leve, então eu tinha essa coisa leve. E a chefe, era uma mulher, vai vendo, me deu uma chamada, falou, olha, você não passa credibilidade, você é muito leve, não sei o que lá, e aquilo me pegou muito. E eu tentei mudar. E aí eu falei, não, ok, então... Aí eu me lembro que eu fui fazer o programa, já tinha interatividade naquele tempo, eu fui fazer o programa com a voz mais impostada, falando mais sério, assim, e aí os ouvintes começavam, o que você tem? Você tá brava? Exatamente. Falei, cara, ou eu agrado a minha chefe, ou eu agrado a audiência. Quer saber? Dane-se, eu vou ser do jeito que eu sou e vamos pra frente. Mas essa percepção os próprios chefes, os veículos deviam ter, porque tinha que se fazer, uma sondagem. Tudo bem, você é assim, mega e tal, aparentemente não passa credibilidade pela voz. Mas como é que os ouvintes estão a receber a tua mensagem, a tua apresentação? Isso é que conta, né? Então, Claro, exato. também. É mais difícil você ter essa... É mais fácil você ir vamos no modelo que dá certo. Fala sério, impostado, que esse a gente sabe que dá certo. Não arrisca. Porque o que importa, na verdade, é você não falar nenhuma besteira, você não passar uma informação errada, né? Você não fazer uma pergunta totalmente fora de contexto para o entrevistado. Você tem uma audiência fenomenal na CBN, é rede. E é à noite também, é um momento em que também uma fala mais tranquila, mais leve, mais suave também, Exato. eu acho que cabe, né? Então fica apropriado. Olha, se você que nos assiste ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal. Se você já está inscrito, deixe o seu like. Você também que está inscrito também pode deixar o seu like. Por favor, a minha conversa com a Tânia Morales continua. Dá like aí, pessoal, dá like. Dá like e se inscrever. Dá like e se inscrever. Hoje nós trocamos muitas mensagens, né? Existem hoje tantas plataformas, né, e aplicativos à disposição, que às vezes até gera ansiedade querer usar tudo em simultâneo. É meio essa profusão toda de dados. Tânia, na tua opinião, estamos a nos comunicar bem ou mal? Nossa, vou dizer um negócio para você, Camas. Eu peguei um bode de rede social. Eu acho que tá uma overdose. Eu acho que ela é boa numa medida, mas acho que a gente está passando dos limites, sabe? Não sei, cada um tem o seu termômetro, mas eu estou um pouco cansada disso tudo, sabe? Porque eu sinto assim, as pessoas elas têm necessidade de se posicionar. Às vezes a gente não tem uma posição definitiva sobre tudo na vida, né? Mas as pessoas elas veem um negócio, elas precisam se posicionar. E às vezes é melhor a gente ouvir, né? A gente absorver um conteúdo e não precisa ter uma posição, não precisa ter uma opinião o tempo todo. Você sabe assim, as pessoas se acham muito importantes, cara. A gente não é, o mundo não está precisando tanto saber o que a gente acha. Então eu acho isso, que é vaidade. Eu não sei se foi a pandemia também que deixou todo mundo mais carente, preciso aparecer, preciso lembrar que eu existo. Todo dia eu preciso mandar uns 4, 5 posts para lembrar que eu existo. Eu vejo uma euforia muito grande. Eu tô um pouco de saco cheio disso daí, para falar a verdade. Aí, às vezes, eu entro para ver o que está acontecendo. Eu gosto do Twitter para me informar, sabe? Para ver lá os trend topics, para ver o que as pessoas estão comentando. Mas eu postar, eu ando com um pouquinho de preguiça. Há um escritor que publicou uma pesquisa no livro dele, onde mostra que ao longo dos 30 anos quintuplicou a quantidade de mensagens que nós recebemos ao longo do dia. Isso significa informação suficiente para preencher 160 jornais. Então é um grande bombardeio de informação por todos os lados, que impacta na relação das pessoas. Se fosse informação, né? Mas não é achismo, é foto de selfie, é muita coisa. Assim, se todo mundo estivesse produzindo mesmo informação, atrás de informação, nossa, a gente estaria muito mais evoluído, né? As coisas caminhariam, mas é tudo muito, sei lá, agora eu estou sendo muito chata, é porque eu estou realmente num momento assim, um pouquinho de overdose. Mas acho que é muito superficial, tudo é muito superficial. E como é que você acredita que nós consumiremos informação daqui para frente? Seremos consumidores melhores?
Essa é a questão, né? Diz que com a internet a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Que a gente ainda está assim no berçário. Eu acho que a gente já foi mais ingênuo com fake news, né? Com essas coisas. Eu acho que aos pouquinhos as pessoas vão entendendo. Não é possível, né, Camuasa? Não é possível que as pessoas não consigam distinguir, identificar. Falar, meu, peraí, essa notícia aqui não é possível que seja verdadeira. É que tem muito má fé também. É muito louco, o mundo é muito louco. As pessoas manipulam as outras assim descaradamente. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga identificar e que a gente queira identificar, porque eu tenho a impressão de que tem gente que não quer saber se é verdade ou falso, ela quer só se divertir, ela quer só passar para frente, ela quer só escrachar os outros, né? Eu espero que, assim como eu estou tendo assim uma overdose, as pessoas também tenham. Fala, não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui já está dando. Vamos atrás do que realmente é sério, vamos atrás do que realmente importa. Vamos filtrar. Vamos filtrar isso. Eu acredito que a gente vai chegar coletivamente nisso. O momento hoje é um momento de muita euforia e muita agressividade. Então, o momento ainda é de muita fake news, porque as pessoas precisam disso. Não sei, eu não consigo entender por quê, mas elas precisam disso. Mas eu acho que a gente vai evoluir como coletivo, sabe? Tânia, obrigado. Pela tua disponibilidade, pelo tempo prestado, estar comigo aqui na Conexão, na TV Camuasa. Foi bom ter você aqui. Olha, eu quero dizer que foi uma alegria, que eu agradeço demais. Muito legal, parabéns, Camuasa. Parabéns você também pela tua brilhante carreira. Você que nos assistiu também, obrigado pela tua audiência. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like. Valeu, gente. Tchau, obrigada aí.